Tornar-se as cidades mais sustentáveis está no centro das nossas preocupações e assuntos atuais. À medida que o aquecimento global se torna cada vez mais presente, Amsterdã torna-se um exemplo de cidade ecológica na Europa. Na verdade, tornou-se um modelo graças ao seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental, graças ao uso de diferentes tecnologias. E é por isso que neste vídeo convidamos você a explorar como a cidade holandesa se tornou líder em ecologia. Amsterdã é considerada uma das capitais mais verdes da Europa. Mas quais são seus segredos? As mudanças começaram em 2009 com o projeto Cidade Inteligente de Amsterdã. O objetivo é utilizar inovações tecnológicas para tornar a cidade sustentável. Ao mesmo tempo, foi decidido reduzir as emissões de CO2 da cidade em 40% até 2025 e tornar-se a primeira cidade europeia sem quaisquer emissões de CO2 até 2050. Para fazer de Amsterdã um modelo ecológico, foram escolhidos 6 aspectos: habitação, equipamentos públicos, turismo, modalidade, trabalho e dados abertos. O primeiro ponto é o alojamento. Após uma investigação, descobriu-se que a habitação é responsável por 1/3 de emissões de CO2 da cidade. Era, portanto, essencial melhorar este ponto. Para mudar as coisas, decidiu-se instalar medidores inteligentes, permitindo-lhe medir e regular o seu consumo de energia em tempo real. Para as futuras construções, a cidade também deseja inspirar-se no bairro GWL Terrein, que é uma verdadeira referência. Este distrito foi construído entre 1996 e 1998 no terreno abandonado de uma antiga estação de tratamento de água. Além disso, é o primeiro projeto urbano europeu 100% pedonal. É composto por 600 unidades habitacionais, todas feitas com materiais reciclados e ecológicos. Além disso, até 2030, 2 milhões de cidadãos, ou 1/8 da população do país, viverão em Amsterdã. Porém, a cidade já está saturada, por isso não é possível expandi-la. Por outro lado, investir em áreas abandonadas e construir novos bairros residenciais sobre a água parece ser a chave. É, portanto, uma verdadeira fonte de inspiração. Mas não é o único. Desde 2013, o projeto DCLVL transforma barcos e barcaças abandonadas em novos lugares para viver e trabalhar. Assim, os barcos são renovados e depois colocados no cais. O distrito GWL Terrein permite-nos a chegar a um segundo ponto essencial: as instalações públicas. Muitas ideias e experimentos foram apresentados. Podemos, por exemplo, falar sobre a Rua Climática. O objetivo é tornar Utrecht, a sua atração, uma rua comercial extremamente popular, mais sustentável. Para isso, uma melhor regulação dos sistemas de aquecimento, e surgiu o arrefecimento de locais de consumo, como lojas e restaurantes. Mas isso não é tudo. Na verdade, também existe uma iluminação noturna que só é ativada quando você passa em frente dela. O objetivo aqui é controlar os gastos energéticos ligados ao funcionamento diário da rua comercial. Na cidade também existem diversas lojas sustentáveis que oferecem alimentos orgânicos e roupas de segunda mão. Por exemplo, podemos falar da associação InStock. Saiba que na Europa, quase 100 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo todos os anos, e é por isso que a InStock abriu um restaurante na capital holandesa, onde as refeições são preparadas com os excedentes alimentares. Nos últimos 4 anos, a equipe do restaurante estima-se ter usado quase 1 milhão de libras de alimentos. Os hotéis da região também são conhecidos por terem uma política ecologicamente correta. Assim, a cidade destaca mais no turismo responsável. Terceiro ponto, dos 6 aspectos abordados para tornar Amsterdã mais verde, e isso envolve todos os aspectos: alojamento, mobilidade, preservação de recursos naturais. Assim, foi criado um certificado internacional de sustentabilidade, nomeado Chave Verde. Mais da metade dos leitos de hotéis de Amsterdã possuem este certificado. Afeta particularmente a redução do consumo de gás, água e energia. As capitais europeias são frequentemente muito populares. Embora isto traga benefícios econômicos, também é um problema. Constituiu em particular uma ameaça ao patrimônio cultural, à qualidade de vida local e o ambiente. É por isso que Amsterdã decidiu reduzir o número de visitantes, impondo uma cota. Uma melhor distribuição dos turistas pela metrópole também surgiu para proteger o centro da cidade. Além disso, foi demonstrado que 3/4 das emissões de CO2 dos turistas provém dos transportes. Também é um ponto-chave para tornar a cidade mais sustentável. Amsterdã é conhecida como a cidade das bicicletas. É até a capital mais amiga dos ciclistas do mundo. Possui 400 km de ciclovias, além de 100 km de canais e 1.500 pontes que facilitam o deslocamento. Assim, quase 40% das viagens da cidade são feitas de bicicleta, e um holandês pedala em média cerca de 880 km por ano. Além disso, há um total de 225 mil vagas de estacionamento para bicicletas, incluindo 10 mil ao redor da estação central. Mas em Amsterdã, os cidadãos querem ir mais longe. Às
vendas de bicicletas sustentáveis estão claramente a aumentar. Por exemplo, as bicicletas de bambu fabricadas em Gana e que respeitam os valores do comércio responsável e justo são populares. Mas Amsterdã Smart City não é apenas sobre bicicletas. A mobilidade motorizada representa 1/3 das emissões de CO2. Muito rapidamente percebemos que na maioria das vezes a modalidade está ligada ao trabalho. Os engarrafamentos, por exemplo, acontecem na maioria das vezes nos horários de pico, quando as pessoas estão saindo ou voltando do trabalho. Foi também necessário encontrar as soluções para reduzir o percurso entre local de trabalho e local de residência. A iniciativa Centros de Trabalho Inteligente estão vindo à luz do dia. O objetivo é disponibilizar espaços de trabalho em toda a cidade onde qualquer funcionário possa vir trabalhar. É também uma iniciativa cada vez mais presente no resto da Europa. Como existe em quase todo o lado em Amsterdã, a distância entre casa e trabalho é reduzida, pelo que há menos congestionamento, mas também menos poluição. Isso também permite a diversidade funcional. Isso significa que não existem mais áreas dedicadas a atividades específicas. As diferentes partes da cidade são então conectadas e de fácil acesso. Podemos notar ainda que além das bicicletas, o transporte público também ganha destaque. Além disso, são alimentados por eletricidade verde, enquanto os barcos funcionam com gás natural. Mas é principalmente elétrico o que é oferecido. Existem mais de 2.000 pontos de carregamento públicos para carros, barcos e bicicletas elétricas em toda a capital holandesa. 1.840 quilômetros foram carregados através de pontos de carregamento públicos em Amsterdã, o equivalente a 13 viagens de ida à volta à Lua. Quanto ao comboio, o Thalys liga Paris e Amsterdã com uma velocidade máxima de 300 km por hora para uma viagem de cerca de 3 horas. Nunca foi tão fácil visitar a cidade holandesa. Podemos notar também que surgiram táxis totalmente elétricos, bem como transportes fluviais gratuitos. O aeroporto da capital também tenta se tornar mais sustentável. Isto inclui transporte verde dentro da cidade, bem como entre a cidade e o aeroporto. O Dados Abertos também está em destaque. Mas o que é isso? Na verdade, isso refere a um programa de governança urbana que se baseia na gestão de dados públicos e na sua redistribuição. Para tornar isso mais alinhado com a moda sustentável, 2 projetos foram apresentados. O primeiro é um site chamado Amsterdã Mapent.nl e o segundo são aplicativos móveis chamados Aplicativos para Amsterdã. O objetivo é permitir que os cidadãos tenham acesso à informação pública, particularmente sobre a ecologia e aquecimento global. Ainda é importante saber que os projetos implementados nestes 6 setores não têm o mesmo grau de realização. Os centros de trabalho inteligentes se destaca em comparação com os outros projetos. Assim, estão perfeitamente operacionais e integrados no funcionamento da cidade. Mas, por exemplo, devem ser feitos esforços em termos de habitação. Mesmo que Amsterdã seja um exemplo para o resto da Europa e do mundo, também devemos lembrar que o projeto da cidade holandesa não pode ser exportado para todas as cidades. Se esse projeto teve sucesso, é porque muitos especialistas trabalharam nesse assunto. Além disso, a cidade teve a oportunidade de investir massivamente. Ao tornar-se a capital verde da Europa, Amsterdã não só demonstrou que a proteção ambiental é possível, mas também nos inspira a seguir o seu exemplo. Esta transformação não aconteceu por acaso, mas sim como resultado de uma visão clara e o compromisso dos seus habitantes com um futuro mais sustentável. A capital também nos mostra a importância da tecnologia, porque a cidade de amanhã terá que ser mais eficiente no seu funcionamento, menos dispendiosa e mais preocupada com o ambiente.